entende, a gente que não é fã, que não vai o tempo todo na academia, não entende como aquelas pessoas ficam tantas horas fazendo aquilo, porque eles têm prazer naquilo. Tem um momento que eles começam a liberar essa endorfina e aquilo fica bom. Eles viciam literalmente nisso. No combate, quanto maior a endorfina liberada. Sorriso também libera endorfina. Sorriso, ainda que você esteja triste. Quando eu passei por uma grande tribulação na minha vida, eu sabia disso. Eu sabia que, porque foram feitas algumas experiências com algumas pessoas dementes, que hoje já não tem mais nomes de dementes mentais, tem outros nomes, eu nem sei mais qual que é, mas gente que tinha problema, né, no cérebro. Como? Déficit de intelectualidade. Hoje tem um nome diferente. Déficit de intelectualidade. Foi feita uma experiência com esses pacientes, onde puxava-se aqui neles, prendiam. O simples fato do exercício do sorriso liberava endorfina no corpo deles, eles melhoravam o comportamento. Eu sabia disso. Então eu já ia dormir chateado, porque estava passando uma grande dificuldade, e a tendência a gente já ia dormir assim. Aí eu lembrava disso, fazia assim, forçando o meu corpo para ele liberar endorfina, que eu não vou dormir cheio de radical livre, sabe, com essa coisa horrorosa, essa coisa me tornando uma pessoa séria, carrancuda, mal-humorada. Não vai acontecer comigo. E Deus me ajudou, e por isso eu não tenho uma aparência tão horrorosa quanto os irmãos, algumas pessoas poderiam achar. Bom, então essa é a tal da endorfina, mas tem mais duas outras também legais. A outra é a dopamina. Daí que vem a expressão dopada. O cara está dopado, né? Parece que está no êxtase, assim, está dopado, bem com esse nome. É a mesma coisa, o neurotransmissor, os efeitos, ele ativa os centros de prazer em determinadas áreas do nosso cérebro. E como é que a gente libera isso? Parecido também com o primeiro, que é o consumo de alimentos com café, chocolate, gordura, ouvir música, principalmente canções que a gente goste, né? Isso tudo libera dopamina. Fazer trabalhos voluntários ou doações também libera dopamina. Ajudar as pessoas, obter conquistas pessoais ou profissionais, se apaixonar e fazer sexo. Tudo isso é uma bênção, né, irmãos? Então libera endorfina. Isso tudo libera endorfina. E a serotonina, por fim, para a gente continuar fazendo essa abordagem médica, também o neurotransmissor, melhora o humor, causa relaxamento e os estados de ansiedade e aumenta a afetividade. Como é que a gente libera isso? Praticando exercícios físicos, de novo, consumindo açúcar, chocolate, pimenta, gordura, peixe, laticínios, legumes, comendo feijão, lentilhas e carboidratos. Ou seja, tudo isso aí, a gente todo dia está produzindo esses hormônios no nosso corpo. Muitas pessoas, quando ficam tristes, chateadas, ficam deprimidas, a primeira coisa que eles fazem é abrir a geladeira. Não é que está abrindo a geladeira porque ela quer comer, ela está abrindo a geladeira porque o organismo está dizendo para ela: eu preciso liberar a serotonina, eu preciso liberar a endorfina, né? Eu preciso liberar a dopamina. Vamos lá, você está triste? Vai comer alguma coisa. E aí o problema é que a gente começa a comer muita coisa e acaba engordando de tanto comer, né? Sem se lembrar que também fazendo exercícios também libera essas coisas. Embora tudo isso seja uma bênção muito legal, na medida certa, não é disso que a gente vai falar hoje. Não é sobre essa abordagem que a gente vai falar. Haverá um momento em que médicos, né, poderão falar melhor do que eu sobre esse assunto. O que nós vamos falar hoje é de uma alegria interior, é de uma alegria, uma felicidade interior que independe dessas coisas. Ela não é essas coisas não são ruins, né, irmãos? Isso é coisa boa, é bênção, Deus colocou no nosso organismo, mas nós não faremos uma abordagem desse nível, faremos uma abordagem diferente. Então vamos lá. Primeiro, o que rouba a nossa felicidade e o que nós podemos fazer para mantê-la? Eu vou começar a ler alguns versículos com você, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. O primeiro versículo que nós vamos ler está em Salmo 38, versículo 3. Nós vamos ler bastante salmos e bastante provérbios. Salmo Salmo de número 38, versículo 3. Assim nos diz a palavra de Deus, né? Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Primeira coisa que eu gostaria de falar, que tira a nossa felicidade, que rouba a nossa felicidade, é o pecado. Davi faz uma abordagem um pouco diferente.
Ele acha que a ira de Deus é que está deixando ele entristecido, quando na verdade o que deixa ele doente é o pecado dele. O pecado dele entristece a Deus, e isso torna ele uma pessoa triste. Ele fala que todo o corpo dele, o pecado, ele causa na gente tristeza, e não é só em mim e em vocês, é em qualquer ser humano. O leão, ele não peca. Você nunca vai ver um leão deprimido porque está em pecado. Os animais não pecam. Nós, seres humanos, somos diferentes. Nós temos uma partícula de Deus, de santidade, que chama-se Espírito. E quando nós pecamos, nós entristecemos a Deus, e isso nos causa doença física. O que é pecado? O que vem a ser pecado? Fumar é pecado, beber é pecado, não dar o dízimo é pecado. Pecado é tudo aquilo que agride a santidade de Deus. Ao pé da letra, pecado significa errar o alvo, pecar. É errar alguma coisa. Você fala, não pequei, eu errei. Então não é isso. O pecado é alguma coisa um pouco maior, um pouco mais grave do que simplesmente errar alguma coisa. O pecado nos afasta de Deus. Nós somos todos pecadores em processo de santificação. Amém, irmãos? Não há entre nós aquele que não peque. João fala assim: se dissermos que não pecamos, mentimos, e não há verdade em nós. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós não gostamos de pecar. Cada vez que eu peco, eu adoeço. Davi chega a dizer que o pecado dele envelhece e apodrece os ossos dele. Olha só, apodrece os ossos dele. Salmo 51, 3 diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado me persegue. Davi chega a dizer que o pecado dele está sempre diante dele. Subir aqui nesse púlpito e pregar para a igreja é um momento de muito perigo. A gente sempre que vai pregar, a gente faz assim uma análise na vida da gente. Onde é que eu tenho erro? Será que eu estou errado? A gente não pode subir aqui e ministrar a palavra de Deus escondendo o pecado, né? Eu pequei, eu me arrependo, eu peço perdão a Deus, e Deus me perdoa, então eu subo aqui. Salmo 32, 5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Olha só o que ele fez. Ele reconheceu diante de Deus os seus erros, ele reconheceu diante de Deus os seus pecados, as suas faltas, as suas falhas, como miserável homem ele é. E então ele diz: confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu. A Bíblia de vocês deve estar assim logo depois, Selá. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Em algumas Bíblias tem escrito assim, pausa, ou Selá. Essa palavra Selá, ela significa uma pausa reverente. É aquele momento em que a pessoa que estava cantando, que os salmos eram cantados, aquela pessoa que está cantando, ele para que a congregação fizesse uma reflexão do que havia sido cantado. Seria uma bênção, não é, Manuel? Se nós fizéssemos, Márcio, uma reflexão do que estamos cantando. Às vezes a gente canta com a boca e o nosso coração nem está meditando naquilo que a gente está cantando. Mas se a gente parasse, tivesse esse hábito de, sei lá, essa pausa reverente, um hiato entre o que eu cantei e o que eu irei cantar, né? Talvez entenderíamos melhor a nossa própria canção. Então é isso que ele fala: eu confessei e tu perdoastes o meu pecado. Uma vez um pastor foi pregar e falou assim: eu queria nesta noite pregar sobre 3 coisas que Deus não pode. Eu falei: cara, o pastor já vai começar com heresia logo no início, né? Ele falou: a primeira coisa que Deus não pode é ver um igual a ele. Aí ele falou sobre o que Deus não podia ver um Deus igual a ele. Aí eu falei: beleza, escapou, né? Estou de olho. Segundo, a segunda coisa que Deus não pode é ver um pecado que não odeia. Aí eu falei: beleza, a segunda coisa que Deus não pode, beleza. Escapou de novo. E a terceira coisa que Deus não pode é um pecador que não possa perdoar. Aí ele falou mesmo sobre isso. Então, assim, Deus não pode, de fato, ele perdoa. O pecado confessado é pecado perdoado. A gente muitas vezes não se perdoa. Conheço pessoas que 50 anos depois do pecado continuam falando. Todo mundo já
perdoou, Deus nem lembra mais, mas a pessoa precisa de cura, ela precisa se perdoar acerca do seu pecado. Provérbios 28, 13 nos diz assim, Provérbios 28, capítulo 13: quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem confessa e os abandona encontrará misericórdia. Você deve estar pensando, caramba, por que as coisas que eu faço não prosperam? Por que o meu trabalho não vai para frente?